Vamos agora desenvolver um tratamento relativo ao circuito elétrico de um forno elétrico a arco, buscando desenvolver as chamadas curvas características do forno elétrico, que são fundamentais para a seleção adequada dos parâmetros elétricos a serem usados durante uma corrida de um forno elétrico. Toda essa abordagem que será apresentada foi baseada nas publicações do saudoso professor Rubens Corrêa da Silveira, em seus textos Tecnologia de Fabricação do Aço Líquido, volume 3, a Série Elétrica, editada pela Escola de Engenharia da UFMG, e pelo livro Fabricação de Aços em Fornos Elétricos, editado pela UFOP. Nesta figura, temos uma vista esquemática do circuito de um forno elétrico, aqui considerada apenas uma fase, com um eletrodo e sola condutora. Posteriormente, será generalizado para uma situação de um circuito trifásico com 3 eletrodos. Aqui, a designação das letras R e X se referem, respectivamente, à resistência e à reatância, índice A ao primário do transformador, B ao secundário, C aos condutores, barramentos que vão conduzir a energia elétrica do transformador até a região dos eletrodos, e F se refere às placas de contato e dos eletrodos. E temos também a resistência do arco, que dessas todas é o único parâmetro variável. Esses demais são parâmetros construtivos do forno e variam muito pouco as suas condições de operação. A representação apresentada na figura anterior pode ser transformada para essa forma comum da designação e da descrição de circuitos elétricos, com a mesma representação das letras apresentadas no slide anterior, mostrando que a resistência RU relativa à resistência do arco e da carga é o único parâmetro variável. Aqui tem uma versão mais simplificada ainda, onde XE representa a soma de todas as reatâncias, seria a reatância equivalente, e RP seria de todas as resistências, que são chamadas resistências de perda. E aqui, igualmente, na figura anterior, o RU se referindo à resistência do arco e também da carga metálica. Seguindo a abordagem normalmente utilizada nos cursos de eletrotécnica, podemos construir esse diagrama de resistências e reatâncias conforme apresentado aqui. Na linha horizontal temos a resistência do arco e da carga, mais as resistências de perda. Na linha vertical, a reatância equivalente. E na hipotenusa desse triângulo retângulo, nós temos a impedância do circuito. Então, aqui o RU, como já tínhamos avaliado anteriormente, é o único parâmetro variável. A soma de RU e RP é a resistência equivalente do forno. Se cada um dos lados do triângulo anterior forem multiplicados pela corrente elevada ao quadrado, nós construímos o diagrama das potências, onde na hipotenusa temos a potência aparente, no cateto vertical nós temos a potência reativa, na horizontal a potência ativa, que é desmembrada em duas parcelas, a potência útil e a potência de perdas. Apesar dos fabricantes de fornos elétricos a arco normalmente fornecerem os valores nominais de resistências passivas RP e da reatância equivalente, é sempre conveniente desenvolver testes chamados testes de curto-circuito para determinar esses parâmetros experimentalmente após a construção do forno. Esse teste normalmente é desenvolvido fazendo a submersão dos 3 eletrodos simultaneamente no banho, normalmente mantendo eles com uma profundidade no banho de aço líquido de 10 a 20 centímetros e medindo os parâmetros que são a potência ativa, a potência reativa e a corrente, que nesse caso vai ser a corrente de curto-circuito. Aqui estão mostrados alguns dispositivos que são encontrados no comércio para determinação dessa potência ativa e da potência reativa também. Aqui também é mostrado um medidor que determina um parâmetro importante que será visto mais à frente, que é o fator de potência ou cosseno do φ, que será definido em slides posteriores. No teste de curto-circuito, o valor de RU é zerado, então nós temos condição de determinar os valores de RP e XE a partir das medições que foram desenvolvidas. Então, se temos a potência ativa que foi empregada, que foi medida,
dividimos aqui por 3i ao quadrado, i é a corrente elevada ao quadrado, o 3 se refere ao fato de agora estarmos considerando os 3 eletrodos e a reatância equivalente, a potência reativa, dividido por 3, corrente elevada ao quadrado. Para a condução do teste de curto-circuito, é importante fazer uma escolha adequada do nível de tensão que será aplicado. Esse nível de tensão corresponde aos diferentes TAPs que são disponíveis no forno. É interessante selecionar o TAP que fique próximo de uma corrente de curto-circuito que seja aproximada do valor nominal do forno. Este valor nominal é calculado usando os valores de resistências passivas e da reatância equivalente fornecidos pelo fabricante. Então, utilizando o valor de corrente nominal e aplicando este valor para a corrente de curto-circuito, é possível selecionar a tensão que será aplicada entre fases para desenvolver o teste. A partir dos parâmetros determinados nos testes de curto-circuito, podem ser determinados uma série de valores que são relevantes e que vão variar em função da corrente que está sendo utilizada na operação do forno. É importante lembrar que essa corrente pode ser variada de duas formas. Uma delas é alterando o nível de tensão que está sendo aplicado e o outro é alterando o posicionamento dos eletrodos em relação à carga que vai afetar o tamanho do arco e, consequentemente, determinar a corrente que estará circulando. Então, um dos parâmetros é a potência aparente, aqui expressa em kVA. Neste caso, ela vai ser calculada pela raiz quadrada de 3, a voltagem VTAP, que corresponde à voltagem entre fases, e a corrente que está circulando. Aqui se deve utilizar os valores de voltagem em volt da corrente em kA. Então, o resultado vai ser potência aparente em kVA. A potência ativa é especificada em kW, vai ser obtida usando a relação da potência aparente multiplicando-a pelo valor do cosseno φ, que é o fator de potência mencionado no slide anterior. A potência de perdas é calculada usando as resistências passivas, então é 3Rp vezes a corrente elevada ao quadrado. Esses valores, então, de potências podem, então, ser plotados em função dos diferentes níveis de corrente que serão utilizados. Pode-se também determinar a potência útil, que é que efetivamente é utilizada para aquecimento e fusão da carga e para suprir a demanda elétrica do forno. A potência útil é exatamente a diferença entre a potência ativa e a potência de perdas. A potência reativa, P índice R, é calculada usando a raiz quadrada de 3, a voltagem entre fase e fase, a corrente vezes o seno do φ. Isso equivale a 3 vezes a reatância equivalente multiplicada pela corrente elevada ao quadrado. O valor de cosseno φ, que é o fator de potência, pode ser determinado utilizando essa expressão. Raiz quadrada de 1 menos 3 vezes xe e e elevado ao quadrado dividido pela tensão entre fases no secundário elevado ao quadrado. Mais uma vez, nota-se que para um dado TAP, para um determinado nível de tensão, especificado o valor da reatância equivalente, o cosseno φ vai variar com o valor da corrente que está sendo aplicada no forno. Mais dois parâmetros que podem ser determinados e que são relevantes também é o rendimento elétrico do forno, definido aqui pela letra eta, que é a razão entre a potência útil e a potência ativa, que é utilizada, e a tensão no arco, que é especificado em função da potência útil dividido por 3 vezes a corrente que está sendo aplicada no forno. Um outro parâmetro que foi desenvolvido de forma semi-empírica e que é importante na seleção das condições de operação de um forno elétrico é o índice de desgaste de refratário. Hoje em dia faz mais sentido em falar que esse índice vai medir a incidência de energia proveniente do arco sobre os painéis refrigerados. Aqui temos as características geométricas do eletrodo com diâmetro DE. D' seria a distância da superfície do eletrodo à parede do forno, ou então até os painéis refrigerados, e por considerações experimentais se constatou que a base do eletrodo
Normalmente, durante o processo, ela é consumida e essa curvatura próxima à região onde se forma o arco equivale a aproximadamente 0,3 do diâmetro do eletrodo. Então, posso-se dizer que a distância do arco até a parede do forno vai ser a soma de d', que é a distância da superfície do eletrodo até a parede, mais esse comprimento equivalente a 0,3 dE. Essa distância total é designada normalmente pela letra A. Então, o índice de desgaste de refratário, designado aqui pela letra I com índice R, expresso em kW vezes voltagem por centímetro quadrado. Aqui temos o parâmetro A, que corresponde à distância da superfície do eletrodo até a parede, mais aquela variação associada ao desgaste do eletrodo, 0,3 vezes o diâmetro do eletrodo. Tangente θ, isso aqui se refere àquele diagrama das resistências. O θ seria aquele ângulo correspondente ao curto-circuito, que equivale à reatância equivalente dividido pelas resistências passivas. E o tangente φ, que está correspondendo ao fator de potência, que é a reatância equivalente dividido pelas resistências passivas, mais a resistência útil, que está associada à condição de operação do forno. Esse índice, então, de desgaste refratário é calculado através da relação proposta na literatura, considerando os valores de correntes que estão sendo utilizados, o valor de RU, que é a resistência útil, ao quadrado, dividido pela distância do arco até a parede, elevado ao quadrado. Aqui vemos que o valor de RU pode ser determinado através da relação entre XE e tangente φ menos XE e tangente de θ. Em uma das publicações do professor Rubens, na fabricação de aço em fornos elétricos, da editora UFOP, publicada em 1997, são encontrados valores obtidos em um teste de curto-circuito, em um forno elétrico a arco. Neste caso, foi utilizada uma tensão entre fases no secundário de aproximadamente 590 volts e a potência ativa que foi medida, equivalente a 27.272 kW, e a potência reativa 109.088 kVA. A corrente de curto-circuito foi de 110,1 kA. A partir dessas expressões e usando desses valores e das expressões apresentadas anteriormente, nós podemos calcular a reatância equivalente igual a 3 miliohms e a resistência passiva equivalente a 0,75 miliohms. A partir então desses dados, podem ser construídas então as curvas características. Nesse caso, o que se faz é estabelecer uma série de valores de corrente e, utilizando esses parâmetros, calcular as diferentes potências, os diferentes valores de fator de potência e dos índices de desgaste de refratário, conforme será apresentado na figura a seguir. Usando os resultados do teste de curto-circuito e as diferentes equações que foram desenvolvidas nos slides anteriores, é possível, então, calcular as curvas características do forno, conforme apresentado aqui nesta figura. Essas curvas características são traçadas especificando os valores de corrente, uma faixa pré-estabelecida, que foi escolhida a faixa de 5 até em torno de 100 kA, e são calculadas aqui na ordenada os valores das potências e do lado esquerdo os valores do cosseno φ, que é o fator de potência multiplicado por 100 em rendimento, e o índice de desgaste ao refratário. Aqui estão plotadas as potências útil, potência de perdas, potência ativa e potência aparente. É interessante salientar que é conveniente se operar o forno nas condições de máxima potência útil, que é representada por essa curva verde. E vemos que o fator de potência correspondente a esse valor fica próximo de 0,8. Desta forma, selecionamos a corrente buscando trabalhar nesse nível de potência útil máxima. É interessante também salientar que as concessionárias de energia elétrica estabelecem um valor mínimo de fator de potência que a empresa deve ter. Se trabalhar abaixo desse valor, é aplicada uma multa sobre o valor de potência que está sendo fornecido pela empresa. Então, um recurso que se tem é trabalhar com fator de potência da ordem de 0,8 e utilizar capacitores que vão corrigir esse fator de potência
e permitir que se trabalhe dentro da faixa especificada pela concessionária de energia elétrica. Uma outra forma interessante de analisar os parâmetros elétricos durante a operação de um forno elétrico a arco é através da construção do diagrama de círculo. Se tomarmos o diagrama de resistências que foi apresentado em um slide anterior e cada um dos seus lados forem multiplicados pela corrente que está passando pelo circuito, cada um dos lados terá a dimensão agora de tensão e podemos então demonstrar esta relação, que a corrente que circula é a razão entre a voltagem entre fases dividido pela reatância equivalente multiplicado pelo seno φ, lembrando que cosseno φ é o fator de potência. Observamos que se plotarmos a variação da corrente com seno φ ou com o ângulo φ, nós teremos uma curva representando uma circunferência como essa que é apresentada aqui por essa linha circular preta. Então, para cada valor de φ, nós poderemos determinar sobre essa superfície o valor de corrente que está sendo utilizado. Representada aqui está a corrente de curto-circuito para um dado valor do ângulo φ, e para um dado valor de φ, nós podemos, através do comprimento desse segmento, determinar a corrente que está sendo aplicada. É importante salientar que essa curva corresponde a um determinado nível de tensão e a um determinado valor da reatância equivalente. Se aumentarmos o valor de tensão, nós teremos também uma circunferência, mas com um diâmetro maior. Na realidade, o diâmetro dessa circunferência é exatamente equivalente a V sobre XE. Aqui está plotada a corrente de curto-circuito e um dado valor de corrente qualquer vai ser proporcional ao comprimento desse segmento. É possível provar através de relações trigonométricas que o segmento PL dividido pelo segmento LD é proporcional à relação entre a potência útil e a potência de perdas, e que esse valor é maximizado exatamente traçando uma tangente à linha preta, que representa as correntes para os dados valores de φ, uma linha então que tangencia essa curva e que é paralela à corrente de curto-circuito. Então, o valor máximo vai ser sempre obtido através dessa tangente e representaria a condição ideal de operação do forno para os diferentes níveis de tensões que vão ser aplicados. O período de operação do forno, onde é necessária a aplicação do maior nível de potência, é exatamente durante o período da fusão da sucata. Neste caso, nós temos os diagramas de círculo apresentados aqui para diferentes níveis de tensão que correspondem aos diferentes etapas de operação do forno. Traçando linhas tangentes a cada uma dessas circunferências que representam as correntes para cada um dos TAPs, nós identificamos as condições ideais de correntes a serem utilizadas em cada um dos TAPs, buscando otimizar ou maximizar a potência útil e, consequentemente, reduzir o tempo de fusão da sucata, que normalmente é o tempo mais elevado durante o ciclo de operações de um forno elétrico a ar.